Você sabe quanto você precisa investir, quanto você precisa acumular investido em ações para ter uma renda mensal relativamente previsível de R$ 5.000 por mês? Mais importante do que isso, né? Sabe como investir para chegar nesse objetivo? Bom, se não, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre seleção de ações com foco em pagamento de dividendos, vou falar sobre quanto acumular para gerar uma renda de R$ 5.000 por mês, também sobre como ter muito mais clareza do que fazer na bolsa. E se isso parece interessante para ti, senta ali aqui no like, isso faz com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas e a gente leve esse conteúdo massa para mais e mais brasileiros. Uma coisa que eu me liguei aqui agora, tá? Antes de eu falar sobre esse método, antes de eu falar quando você precisa acumular, deixa aqui o teu comentário. Você gosta de investir em boas pagadoras de dividendos? E também, quanto você acha que você precisa acumular para gerar essa renda passiva mensal? Comenta aqui que é muito bom ver essa troca aí com todos os clubes. Agora sim, vamos lá. Então, antes de mais nada, para dar contexto, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou cofundador do Clube do Valor, sou gestor de investimentos aí desde 2015 e nessa jornada eu acabei tendo uma experiência legal para te explicar como é que funciona essa lógica de viver de renda com base na sua carteira de ações. E o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui, antes de ir para os cálculos, né, que os cálculos são muito importantes para que você receba aí a resposta do título desse vídeo, é falar que o processo ao longo dessa jornada é essencial. E quando a gente fala em seleção de ações boas pagadoras de dividendos, o que eu acredito que todo investidor deveria ter, se está nessa fase de viver de renda, é um processo para selecionar boas pagadoras de dividendos. Um processo muito mais refinado do que apenas ir lá, listar as empresas com maior dividend yield e comprar alguma delas sem método nenhum. E para trazer um processo, eu quero recorrer aos ensinamentos desse livro. Esse livro aqui chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, escrito pelo jornalista econômico e investidor Décio Bazin. Nesse livro, Décio Bazin apresenta uma estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos, uma estratégia que olha para uma métrica chamada de Cash Yield, que nada mais é do que o dividend yield em dólar. Por quê? Porque naquela época do Décio Bazin, na época em que ele escreveu esse livro, final dos anos 80, início dos anos 90, a inflação era um absurdo aqui no Brasil. Ela chegava a mais de 1.700% num ano. Era um plano econômico atrás do outro tentando frear a inflação até a gente realmente conseguir, pelo menos diminuir bastante com o plano real. Então, basicamente, ele cita cash yield porque os investidores buscavam paridade de retorno em dólar. Mas o principal da estratégia não é o cash yield em si, e sim um método para que você consiga encontrar boas pagadoras de dividendos e empresas com consistência no pagamento de dividendos. Segundo o Décio Bazin, ele tinha que rodar alguns filtros para sair de todas as ações listadas na bolsa e chegar a algumas candidatas à seleção. E esses filtros eram 3 principalmente. Primeiro, empresas com bom volume de negócio, empresas com uma boa liquidez. Segundo, empresas com endividamento moderado. E terceiro, empresa com cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos de dividendos. E aí, feito esses filtros, a ideia do Bazin era comprar empresas que passassem por ele e 2 vezes por ano, nos meses de abril e outubro, fazer o rebalanceamento da carteira. O que é o rebalanceamento? É um processo de ajuste na carteira, é um processo de avaliação para ver quais ações você vende, quais você compra e quais você mantém. E as regras do Bazin para venda eram bem simples. Primeiro, se uma empresa ficava 2 semestres seguidos com cash yield inferior a 6%, ele determinava a venda. Segundo, se uma empresa tivesse uma notícia negativa, ele também determinava a venda. Você deve ter percebido, alguns desses critérios do Bazin são, na minha opinião, muito qualitativos. Afinal, o que é uma notícia ruim? É algo que eu tenho que interpretar como ruim, e mais do que isso, eu tenho que estar muito, mas muito por dentro de tudo que está acontecendo para encontrar uma notícia, ver se ela é ruim e, se for ruim, vender uma ação. Então, o que a gente fez aqui no Clube do Valor, com a maior humildade e respeito ao Décio Bazin, a gente mudou um pouco os critérios dele e chegou num método um pouco diferente. A gente basicamente tirou esse critério de vender uma ação com notícia negativa e a gente também tirou outro critério do Bazin, que eu acabei nem citando, que é filtrar empresas muito endividadas. Por que a gente fez esse segundo ajuste? Porque a gente via que são poucas as empresas que passam aí por todos os filtros do Décio Bazin. Dito isso, a gente também mudou a regra de rebalanceamento para simplificar, fez um rebalanceamento por ano e fizemos um backtest da estratégia. A gente rodou essa estratégia no passado para ver se ela era vencedora, se ela gerava um bom dividend yield para os investidores e se quem investiu com ela até acumularia um bom patrimônio ao longo do tempo. E o fato é, sim, essa estratégia foi vencedora. Te liga, a sua linha em amarelo, é a linha da evolução da carteira com as ações que passam por esses critérios adaptados do Décio Bazin pelo Clube do Valor.
E te liga aqui nessa tabela, em especial na primeira linha, que mostra que historicamente essa carteira rendeu 23% ao ano. Mais do que isso, nos últimos anos, a gente deu uma olhada no dividend yield que ela teria gerado e sempre fica ali na faixa de 7,5%. Bom, se você está gostando do vídeo até aqui, antes de te mostrar quanto você precisa acumular para viver de renda na bolsa, com base nessas premissas, eu quero, primeiro, se você está gostando, te pedir para te inscrever aqui no canal e clicar no sininho para que você receba mais vídeos diários como esse. E segundo, falar sobre um benefício oculto, por assim dizer, da estratégia. Para mim é o melhor deles. Um benefício, inclusive, que eu citei num vídeo recente, né, falando de ações que pagam altos dividendos, que é o seguinte: ter clareza sobre quais ações comprar. Porque se você seguir o passo a passo do método, além de estar indo investir com uma estratégia vencedora, que aumenta o potencial de retorno no longo prazo, não é nenhuma garantia de retorno, você vai saber exatamente quais ações comprar para maximizar o potencial de recebimento de dividendos. Claro que cash yield atual não é garantia de cash yield futuro, mas vamos lembrar, os filtros do Bazin olham para a estabilidade no pagamento de dividendos e atualmente teria essas empresas aqui. Bom, dito tudo isso, tá? Como é que a gente faz para saber qual patrimônio a gente precisa acumular para viver de renda? Existe uma regra muito simples, uma regra matemática que funciona da seguinte forma. Primeiro, você entende qual renda passiva você quer gerar todos os meses. O título desse vídeo aqui fala em R$5.000 por mês, então eu vou pegar aqui R$5.000 por mês, beleza? Depois, você transforma essa renda mensal em renda anual, para simplificar as contas. Como é que a gente transforma uma renda mensal em anual? Multiplicando por 12. Um ano tem 12 meses, então a gente pega aqueles R$5.000 e multiplica por 12. Nesse caso, a gente vai ter R$60.000 por ano. Agora, o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa dividir esse valor pelo que a gente estima gerar de yield anual. Como eu te mostrei agora há pouco, nos últimos anos, essa carteira do Décio Bazin gerou um yield médio de 7,5%. Como é que a gente faz uma divisão de 60 mil por 7%? A gente vai no botão de dividir e, em vez de colocar 7,5%, a gente coloca 0,075. Isso significa, tá, dividir por 7,5%. O valor vai ser bem acima de R$60.000, porque é o patrimônio que você precisa acumular para conseguir gerar essa renda passiva. No caso, você precisaria acumular R$800.000 para isso. Agora entra outro ponto. Quanto tempo eu vou demorar para acumular R$800.000? E isso vai depender de basicamente alguns fatores. Eu vou te mostrar eles agora na tela. Primeiro, vai depender do seu patrimônio financeiro atual, quanto dinheiro você tem hoje para investir. Depois, vai depender de quanto dinheiro você consegue colocar para dentro todos os meses. Depois, vai depender do prazo que você vai fazer isso, vai fazer novos aportes. E por fim, vai depender da taxa de retorno da sua estratégia. Então vamos lá, suponhamos que você comece a investir hoje com R$100.000, por exemplo, e faça aportes de R$2.000 por mês por 20 anos. Você viu que a estratégia ali rendeu mais ou menos 23% ao ano. Eu acho extremamente ousado simular isso. Tá? Primeiro eu descontaria a inflação, que levaria ela para mais ou menos 17% ao ano, e depois eu colocaria um nível de margem de segurança. Ou seja, eu estimaria que a carteira vai render menos no futuro. Aqui a gente tem duas taxas de previsão de crescimento patrimonial e com base dessas duas taxas de crescimento patrimonial, você consegue entender onde é que você chega ao final do prazo desejado a dinheiro de hoje, porque a gente está usando taxas acima da inflação. Ou seja, com essas premissas você chega em muito mais de R$800.000 lá na frente. Se você investir menos ou por menos tempo, você pode ir entendendo, né, onde é que você chega. Beleza? Essa parte de cálculo é uma parte um pouco mais refinada. Essa parte está lá dentro do meu curso Vencendo o Mercado de Ações na Prática, que se você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer. O link vai estar aqui abaixo. Tamo junto? Um grande abraço e até mais.